bem com vocês? Hoje vou fazer a questão que foi aplicada na prova do Enem 2018. Eu estou trabalhando com a prova azul, tá? A questão que eu vou responder é de número 95. Mas antes de responder a questão, eu peço a você que está assistindo esse vídeo, que deixa o like aí no vídeo. E se você é novo aqui no canal, não esquece, tá? De fazer inscrição no canal e depois volta aqui para acompanhar a resolução da questão. Vamos lá? O que diz o texto? Usando um densímetro cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas é de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetros cúbicos, um estudante realizou um teste de densidade. Então, o densímetro é o aparelho que serve para medir a densidade de substâncias ou de uma solução. Colocou esse instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada. Então, a questão me dá duas informações. Primeiro, ela me mostra essa imagem inicial com o densímetro mergulhado na água pura e diz que essa densidade aqui, 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetros cúbicos, o valor correspondente da densidade, a diferença entre duas marcações. Então, primeira marcação, segunda marcação, onde termina essa região preta, onde começa a região branca. Então, esse trechinho aqui, que é o deslocamento, né, do decímetro, corresponde à densidade de 5 vezes 10 a menos 2, que é justamente esse valor que nós vamos usar como comparativo para a resolução da questão. Aí a questão do segundo parágrafo diz que em dois outros recipientes, Azão e Bezão, contendo 2 litros de água pura em cada um, adicionou 100 gramas e 200 gramas de NaCl respectivamente. Então, pegou 100 gramas de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, colocou no recipiente A. Então, esse estudante deixou de ter apenas água e agora tem uma mistura, então a densidade vai mudar. Daqui um pouquinho eu comento mais a respeito disso. E no recipiente B colocou 200 gramas de sal com o mesmo volume, 2 litros, que são 2.000 centímetros cúbicos, tá? No terceiro parágrafo diz que quando o cloreto de sódio é adicionado à água para ocorrer ocorre sua dissociação formando os íons Na+, e Cl-, considerando que esses íons ocupam os espaços intermoleculares da solução. Por que a questão falou a respeito disso? Espaços intermoleculares. Quando a gente tem só água pura, a relação intermolecular, ou seja, entre moléculas de água, é por ligação de hidrogênio. Quando essa pessoa, né, que está fazendo o teste colocou sal, a água passa a ter entre os espaços intermoleculares, ou seja, entre as moléculas, passa a ter o cátion Na+, e o ânion Cl-, resultante da dissociação do NaCl, já que ele é um composto de ligação iônica. E aí, todas as vezes que a gente adiciona alguma substância em uma outra já existente, ou seja, eu tinha água pura e adicionei sal, tendo agora uma mistura homogênea, a densidade vai ser alterada. Vai ser alterada para quanto? Para mais. Quer dizer, então, que no recipiente A eu vou ter uma densidade maior do que a da água pura e no recipiente B também. Então, consequentemente, isso vai deslocar o densímetro porque a densidade vai ser alterada. Mas quanto é essa densidade em cada recipiente? É isso que a gente vai calcular. No último parágrafo, nestes recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está representada em. Então, para que isso a gente possa analisar qual é a alternativa que justamente marca esse deslocamento do decímetro, eu tenho que calcular a densidade no recipiente A e no recipiente B. E como é que calcula a densidade? Densidade é a relação de massa dividido por volume. A água, o volume de água que a questão me dá, são 2 litros em ambos o recipiente. No primeiro foi adicionado 100 gramas de sal, no segundo 200 gramas de sal. Como está sendo aqui dado em gramas por centímetros cúbicos, eu vou deixar a mesma unidade. Como é que eu transformo litros em centímetros cúbicos? Multiplicando por 1000, né? Então, quando eu falo aqui que eu tenho 2 litros, na verdade eu vou ter 2.000 centímetros cúbicos, tanto no recipiente A quanto no B. Calculando aqui densidade, a fórmula da densidade já falei, massa no numerador, volume no denominador, para o recipiente A. Então, qual a densidade da mistura no recipiente A? A massa de 100 gramas dividido por 2.000 centímetros cúbicos. Pessoal, eu vou deixar a resposta dessa divisão da mesma forma representada aqui, com a densidade que a questão deu, explicando que é a diferença entre duas marcações, né, quando só tem água pura. Como assim? Em 10 a menos 2, tá? Para que a gente possa comparar valores expressos da mesma forma.
Então, quando você dividir 100 por 2.000, você vai encontrar 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico. No recipiente B, você vai dividir 200 por 2.000. 200 por 2.000 centímetros cúbicos será aqui 10 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico. Diante disso, a gente pode observar que quando a questão falou que o deslocamento aqui do decímetro refere-se a 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico, a diferença entre essas duas marcações, como aqui deu 5 vezes 10 a menos 2, então vai ter o deslocamento justamente de um espaço desse entre duas marcações. Observe que no desenho original em repouso, quando o decímetro foi mergulhado na água, observe que ficou mergulhado a parte, né, do fundo do decímetro, uma região entre duas marcações na cor preta e uma região entre duas marcações na cor branca. Como aqui a densidade, né, que é a diferença entre duas marcações, que é só um bloquinho desse, tá? Ou só um bloquinho preto, ou só um bloquinho branco, corresponde a 5 vezes 10 a menos 2, que foi o que deu aqui no recipiente A. Então, o que vai acontecer com o decímetro? Ele vai subir, vai deslocar justamente um bloquinho desse, que é a diferença entre duas marcações. Se tem um bloquinho branco e um bloquinho preto, desloca um bloquinho branco que fica justamente acima do limite do nível da água, ficando só mergulhado um único, o quê? Um bloquinho preto. Então, olha que aqui eram 2 bloquinhos, aqui ficou só um. Por quê? Porque aqui 5 vezes 10 a menos 2 corresponde ao deslocamento apenas de um bloquinho, que é o quê? A diferença entre duas marcações, então só subiu um, aumentou a densidade. Já no outro, a densidade deu 10 vezes 10 a menos 2, que é o quê? Será o dobro desse valor, então será o deslocamento de 2 bloquinhos. Então, se você comparar a imagem original com água, o desenho original que tinha água, que tinha 2 bloquinhos mergulhados, e agora com água e sal no recipiente B, como 10 vezes 10 a menos 2 é o dobro desse, já falei que vai ser o deslocamento de 2 bloquinhos, já que cada bloquinho compreende 5 vezes 10 a menos 2, então 10, que é o dobro, serão 2 bloquinhos. Então, vai subir o quê? Vai subir para a superfície, aqui na superfície do limite da linha da água, vai subir o decímetro, em que ele vai emergir da água uma região do bloquinho branco e uma região do bloquinho preto. Então, olha, subiu, ficou só a parte principal do decímetro mergulhado, mostrando que a densidade é maior, consequentemente o deslocamento vai ser maior, tá? Aqui deslocou uma unidade, porque é 5 vezes 10 a menos 2, que é justamente uma unidade ali, e aqui deslocou-se, né, 2 unidades, já que 10 vezes 10 a menos 2 são 2 unidades. E esse desenho que eu fiz corresponde à resposta, que está exatamente na letra D de dado, tá? Gabarito da questão 95, letra D. Galerinha, foi mais uma questão resolvida do Enem. Sempre estou postando aqui questões do Enem de outros vestibulares, tá? E conteúdos também de Química. Se você gostou da resolução da questão, não esquece de deixar o like aqui no vídeo. Se você é novato, tá? Não esquece também de fazer inscrição, compartilha esse vídeo com seus colegas. Em breve eu retorno aqui com mais questões, com mais vídeos, tá? Com mais conteúdo de Química. Beijos, tchau, tchau, galera!